Bom, meus amigos, vamos até Brasília porque o Banco Central decretou a liquidação do Banco Pleno, que fazia parte do conglomerado do Banco Master e era controlado pelo ex-sócio de Daniel Vorcaro. A Janaína Camelo vai trazer todas as informações ao vivo pra gente, diretamente de Brasília. Janaína, seja bem-vinda aqui ao nosso 3 em 1. O atual dono do Banco Pleno, Augusto Lima, chegou inclusive a ser preso naquela operação a Compliance Zero, né? Boa tarde para você. Muito boa tarde, Cássio, para você e para todo mundo. Foi preso, né, no final do ano passado, junto com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, durante a operação Compliance Zero. Ele é investigado também nessa operação que está ali no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Hoje ele usa tornozeleira eletrônica, assim como Daniel Vorcaro, né? Outros executivos na época foram presos, todos soltos, mas estão com essa medida cautelar ainda hoje. Inclusive, Augusto Ferreira Lima, ele prestaria depoimento à Polícia Federal no final do mês passado, no finalzinho de janeiro, lá no STF, numa audiência no STF. Esse depoimento não aconteceu, acabou sendo suspenso e depois ele não foi remarcado. Foi suspenso na época a pedido dos advogados dele, que alegaram que não tinham tido acesso aos autos. Esse depoimento deve ser remarcado agora com a nova relatoria do caso lá no STF, né, que agora é do ministro André Mendonça, depois que ele recebeu o relatório da Polícia Federal sobre como é que a investigação, qual é o andamento da investigação até aqui. Então ele vai também marcar esse depoimento de Augusto Ferreira Lima, assim como de outros investigados também que não prestaram depoimento até agora. Então o Banco Pleno, como você disse, Cássio, ele fazia parte do conglomerado Master até o ano passado, até 2025. E aí foi vendido para Augusto Ferreira Lima, que era sócio na época de Daniel Vorcaro. Inclusive esse banco, ele tinha outro nome, era Banco Voiter. E aí Augusto Ferreira Lima, na gestão dele, mudou ali para Banco Pleno. A razão que foi dada pelo Banco Central para a liquidação de que a situação econômica do banco já estava comprometida com a deterioração da situação de liquidez, que foram violadas as normas do Banco Central, do Sistema Financeiro Nacional. E que também o Banco Central dizendo que está tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades. E dependendo dessa apuração, do resultado dessa investigação, pode enviar o caso, encaminhar o caso para as autoridades competentes. Augusto Ferreira Lima, ele construiu a carreira dele no ramo de crédito consignado e muito focado no mercado regional lá na Bahia, porque ele é da Bahia, ele é muito conhecido não só no setor financeiro, mas também no meio político, inclusive no reduto, principalmente no reduto político baiano, viu, Cássio? Então, mais um banco aí envolvido no caso Master, que foi liquidado pelo Banco Central e agora envolvendo um dos investigados também na Operação Compliance Zero. Cássio. Valeu, Jana. Obrigado pelas informações. Qualquer novidade, a gente volta a conversar com a Janaína Camelo diretamente de Brasília. Zé Maria Trindade, eu quero te ouvir porque a gente está vendo agora, né, uma espécie de efeito de reação em cadeia. Tivemos a liquidação por parte do Banco Master, logo na sequência do Will Bank, que era um dos braços também do Banco Master, depois o Grupo Fictor e agora também o Banco Pleno. Como é que você analisa também essa escalonada, né, todo esse crescimento de bancos cada vez mais liquidando e, é claro, deixando de existir? É um sinal vermelho. O sistema bancário brasileiro, ele é exemplo no mundo inteiro, né? E a grande virada mesmo foi durante o governo Fernando Henrique com um programa chamado PROE, em que liquidou bancos que a gente achava que eram muito sólidos, como Bamerindos, como o Banco Nacional, né? Um grande banco do Brasil, né? O Banco Nacional, o Bamerindos e outros, né? Então, ali houve uma purificação e uma sustentação do sistema financeiro. Não fosse isso, em pouco tempo depois, o sistema bancário brasileiro teria quebrado. Então, isso foi uma prevenção muito boa. De lá para cá, o mercado se segurou muito no fundo garantidor. O que é isso? O investidor que vai a um banco, né, que comprar o produto de um banco, ele está emprestando dinheiro para o banco e o banco empresta a juros maiores e tal, e ganha dinheiro com isso, é o spread bancário. E o que está acontecendo? Os bancos sem sustentação e se pendurando nesse fundo garantidor, dizendo, olha, nós estamos pagando acima do mercado, venham que a gente não quebra, porque o fundo garante. Mas agora o fundo está sendo fortemente demandado. E aí já existem aqui vários projetos
3 pelo menos já estão na pauta de votação para regulamentar melhor como deve acontecer essa garantia. Há quem fale ali de uma contribuição maior, uma contribuição diferenciada de bancos menores e médios, né? Porque os grandes bancos que sustentam esse fundo, mas na verdade estão, vamos dizer, vendendo um carro batido para o seguro pagar. Aí não funciona o sistema. Agora, pelo que eu pude ver, essa fragilidade é setorial nos bancos relacionados a Vorcaro e ao Banco Master, que não é uma dificuldade no sistema bancário brasileiro, não. E olha, Zé Maria Trindade, inclusive com esse caso agora do Banco Pleno, a toda a conta, né, envolvendo o Grupo Master já chega na casa dos 50 bilhões de reais para o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, o FGC, daqui a pouco essa fonte vai secar. Tivemos aí 40 bi, se eu não me engano, do Banco Master, mais 6 bi do Will Bank, agora mais 4 bi do Banco Pleno. É um banco menor, um banco nanino, mas a Langani, daqui a pouco a conta não tem como fechar mais, né? Pois é, né? Você imagina... Não, tomara que não e não tem esse caso, mas se tiver um outro master aí, acabou o FGC. Então, fica o alerta e eu insisto muito nesse ponto. Quando você investir num título de renda fixa, seja um CDB, LCI, LCA, um título bancário, não tome o título, tem garantia do FGC, então tem zero risco. Não é bem assim. Assim. Então, o FGC é um conforto adicional, mas não significa que é isento de risco, porque no caso de uma crise sistêmica, o FGC não vai ter dinheiro para todo mundo. E outra coisa, né? Se você colocou mais de... se a sua aplicação financeira ultrapassou 250 mil reais, você recebe até 250 mil reais. Rapidamente, o caso do Banco Pleno, ele era o antigo Banco Voiter, cujo controlador também era sócio do Banco Master. Em 2020, eu trabalhava com análise de crédito bancário, né, numa research de um grande grupo, de um grande conglomerado financeiro do Brasil, e existia uma lista nossa lá, e já naquela época, em 2020, Piperno, o Banco Máxima, que virou o Master, já estava na blacklist. E o Voiter também já estava na blacklist. Ou seja, mesmo com garantia do FGC, o research da gente lá, né, do grupo, não recomendava para os investidores. Ô Piperno, sinal de alerta ligado, luz vermelha em relação também a esses bancos, ainda mais todos envolvendo ou todos que estão no conglomerado do Banco Master. Então, eu vou pegar o final dessa explicação muito oportuna que o Alangani deu para e juntar com a reportagem que está nas bancas aí nessa última edição da revista Piauí. Eu sempre cito aqui a de outubro de 2024, feita pela repórter Consuelo Diegues, que é autora dessa mesma matéria publicada agora, ou seja, 1 ano e 4 meses depois. E aí, de novo, então ela volta ao tema e ela certamente hoje é a jornalista que fez os dois mais importantes relatos sobre toda essa nebulosa saga do Banco Master, né, em toda a imprensa brasileira. Né? Há uma imensa riqueza de dados na reportagem lá de trás e nessa outra. Então, o que o Alangani trouxe aqui? Que em 2020, instituições agora envolvidas nesse tsunami, arrastadas nesse tsunami todo, já estavam numa blacklist. Muito bem. Em 2023, está lá na reportagem nas bancas aí, o pessoal os responsáveis pelo FGC, os gestores do FGC, procuraram o sacrossanto Banco Central, que muita gente considera uma espécie de Vaticano da economia, né? O grande oráculo. Afinal de contas, ele não erra nunca, as taxas de juros têm que ser assim, porque, afinal de contas, o Banco Central ele é isento de paixões, é eminentemente técnico e tal. Enfim, o Banco Central foi procurado pelo FGC em 2023, porque o FGC apontou sérias suspeitas nesses produtos vendidos, negociados, oferecidos ao mercado pelo Banco Master. E o que aconteceu? Rigorosamente nada. E aí,
essa inquietação, ela continuou com o tempo, ela foi aumentando, porque eram muitas as autoridades que estavam, enfim, perplexas, aguardando providências do Banco Central, né? Como nós já, inclusive, trouxemos aqui. E aí, o Banco Central, em 2024, disparou uma série de alertas para o Master. Olha, está acontecendo coisa estranha aí e tal. Enfim, precisamos interromper isso, dar um jeito nessa situação. E também, há poucos dias, ficamos sabendo que o Banco Master fingiu que não era com ele, não estava nem aí. 18 alertas. Então, como é que a instituição que tem que zelar pela moeda dispara 18 alertas que foram solenemente desconsiderados e não toma atitude nenhuma? Ficou todo mundo de braços cruzados esperando a bomba estourar, o que aconteceu no começo do ano passado. Então, a questão é: por que o Banco Central foi omisso nesse período todo? Por que o Banco Central não tomou nenhuma atitude contra isso lá atrás? E como é que esses caras continuam posando de oráculos da nossa economia, guardiões da moeda? Com que autoridade? Bom, gente, vamos seguir agora o nosso 3 em 1, inclusive com destaque internacional.